Olá, bom dia. Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Talvez essa seja a questão mais audaciosa que a humanidade tenta responder, e entender os estágios da evolução do Sol parece ser um passo obrigatório para encontrar a resposta. Um grupo de pesquisadores de várias universidades do mundo, liderados por um grupo de brasileiros, fez uma importante descoberta que pode nos dar muitas respostas. No diálogo plural de hoje, nós vamos conversar com o professor José Dias, que é doutor em astrofísica e técnicas espaciais, e vai nos explicar os significados dos seus projetos de pesquisa. Temos ainda a participação de José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Professor, o grupo de pesquisadores, esse grupo que descobriu essa estrela gêmea do Sol, qual é o significado disso e qual a importância dessa descoberta? Então, as estrelas gêmeas, que são essas estrelas muito parecidas com o Sol, elas representam um ponto de partida para responder à pergunta quão comum é o Sol nesse cenário global da galáxia, e não por que dizer do universo. Então, é uma coisa recente, na verdade. Isso começou a se perguntar se o Sol seria uma estrela única do ponto de vista das suas características na galáxia há 30 anos. E os astrônomos passaram aí praticamente 20 anos desses 30 sem encontrar absolutamente nada. Então foram nos últimos 10 anos que a coisa realmente tomou força com a descoberta das primeiras gêmeas. Algumas permaneceram como gêmeas e outras caíram. Quer dizer, à medida que o conhecimento vai avançando, né, a precisão vai ficando maior, a gente vai percebendo que as estrelas realmente não são parecidas com o Sol. Então hoje a gente, para dizer que uma gêmea, que é uma estrela muito parecida, às vezes eu chamo de sósia, não? É um bom candidato, ele já passou por muitos testes. E que testes seriam esses, professor? Para se Então, encontrar? como eu falei, isso variou ao longo dos tempos. Então a gente começava simplesmente na década de 70, 80, comparando o brilho. Na verdade, a gente sabe, o Sol ele tem uma luminosidade específica, né? E uma emissão que tem um espectro de distribuição de energia, digamos assim. Isso aí esse espectro, na verdade, ele comparado com outras estrelas, ele é muito diferente. Então, o segundo teste seria os elementos químicos. Né? A gente consegue saber quais são os elementos químicos que são queimados nas estrelas. Isso também foi usado na década de 70 e 80. Com o advento dos satélites científicos, né? Por exemplo, o satélite francês Corot, a gente incluiu a rotação. Não é? Outro ponto importante da década de 90 foi o surgimento dos planetas extrasolares, planetas fora do sistema solar. E aí, naturalmente, quer dizer, o Corot descobriu alguns, em seguida, nessa corrida, os americanos entraram e aí os norte-americanos lançaram o Kepler, que é uma das missões mais importantes, que descobriu aí mais de 2.000 planetas desses. A questão é que nenhum desses planetas foi encontrado em torno de uma estrela idêntica ao Sol. As estrelas podem ser mais quentes, mais frias, maiores, menores, mas uma idêntica ainda não. E por que isso é importante? Porque é a partir de uma estrela igual ao Sol que a gente pode ter planetas igual à Terra. E isso vai aí ao encontro de responder essa pergunta: será que estamos sozinhos? Não? Será que a Terra é única, que a humanidade é única? Enfim, coisas desse tipo. Rebouças. Professor, com relação à participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nesses projetos, né? Com relação de Corot a Kepler, qual é a participação da UFRN? Veja, o projeto Corot, ele foi, na verdade, estruturado e desenvolvido pela França, pela Agência Espacial Francesa, em Toulouse. Né? O Toulouse foi exatamente onde eu fiz o meu doutorado. Fiquei 3 anos e meio lá, entre 96 e 99. E nesse contato lá, a UFRN ela conseguiu entrar nisso. O mérito principal da entrada do Brasil no Corot foi do professor Janot Pacheco e do professor Renan, aqui do Departamento de Física. Em seguida, obviamente, a partir do avanço das pesquisas aqui, né, a minha volta para o Brasil e o surgimento do Kepler, eu consegui uma colaboração com o pessoal do Kepler para descobrir gêmeas com Kepler. A primeira gêmea que foi descoberta foi com Corot no espaço. E ela não somente usava todos esses parâmetros que eu falei agora, mas também a rotação. Quer dizer, as estrelas, a gente mede a rotação das estrelas, com o Corot e também com o Kepler. E foi a participação nos artigos feitos com o Kepler
que me levou exatamente a estar na frente dessa onda e ser convidado para a Universidade de Harvard. E aí sim a UFRN estava no que eu chamo hoje do olho do furacão, né? Porque era lá que estava ocorrendo exatamente toda essa pesquisa em exoplanetas e busca por estrelas gêmeas. Professor, e por que a gente só escuta saber de pesquisadores da nossa terra pelo lado de fora, e não pela própria universidade, pelo Brasil? Então, isso é uma ótima, excelente pergunta. Na verdade, a resposta ela é complicada do ponto de vista de que não se tem, na verdade, uma lógica em acontecer isso. Mas a impressão que eu tenho é que, na maioria das universidades, né, as agências de comunicação, elas têm departamentos de comunicação científico, né, que são especializados em fazer esse rastreio do que está sendo feito. Né. Então, por exemplo, levando o caso primeiro que eu cito, a Universidade de Harvard tem esse departamento, na verdade tem um departamento de comunicação científica, com pessoas que são ligadas a muitas áreas, não? E qualquer descoberta que Harvard faz, esse departamento é o primeiro que tenta criar, obviamente, uma história para ligar o que o cientista está fazendo com o que o público precisa entender sobre aquela descoberta, não? Tecnicamente, ela já é, claro, avaliada pelas revistas, pelos pares, mas a universidade ela tem o dever de transformar aquilo numa linguagem acessível ao público. Então, o que eu acho é que aqui na nossa universidade falta um pouco essa estrutura de comunicação. Mas vendo os últimos 10 anos, de uma maneira geral, em Natal, eu acho que a ciência, sobretudo a astronomia, ela obteve um lugar importante. Né? E, obviamente, isso vem do fato de que o departamento de física aqui é um departamento dos mais reconhecidos do Brasil. Né? Ele é muito forte na pesquisa que faz, em várias áreas, não somente na astronomia. Né? Existe um índice, que é o índice das pós-graduações da CAPES. No nosso caso aqui, a gente tem esse nível, como a gente chama, nível 6, né? Onde o máximo é 7. Então, isso é realmente de relevância. Então, isso acompanha, quer dizer, como tem muitas coisas acontecendo, acaba que a imprensa e o público se interessam muito mais. Rebouças. Com relação a algumas declarações suas na imprensa, que essa estrela gêmea ela é muito mais jovem do que o Sol. Como que é feita essa afirmação? Com base em quê? Exato. Essa última descoberta que a gente fez, que foi anunciada há pouco tempo, pela Universidade de São Paulo, né, como você disse, a coisa aconteceu primeiro lá na USP, o press release pegou o sul-sudeste, depois ele chegou aqui. Foi o fato da gente ter agora uma preocupação pelas idades dessas estrelas. Então, o momento atual da pesquisa, quer dizer, as gêmeas foram descobertas, e nessa minha volta para o Brasil, quer dizer, eu tenho falado muito em idades, porque o momento que a gente está fazendo é isso, a gente precisa saber muito bem as idades das estrelas para chegar nas idades dos planetas. Porque o que a gente quer é não somente descobrir o planeta em torno da gêmea, mas que esse planeta tenha a idade que a Terra tem. Porque se for muito novo, não tem ainda desenvolvimento de vida. Se for muito velho, a vida pode ter acabado. Então, na verdade, você tem uma janela muito precisa. Nessa busca por conhecer as idades, a gente percebemos que a gente não sabe fazer isso. Em uma das idades, duas das estrelas que a gente determinou a idade, ela apresenta a maioria dos seus parâmetros de uma estrela que tem a idade do Sol e alguns de uma estrela muito nova, que é o que a gente chamou de um efeito de rejuvenescida. Né? E esse efeito, ele teve aí teve uma ressonância muito grande, porque colocou também em xeque coisas que outros grupos estavam fazendo. Então, a estrela é gêmea do Sol, ela tem a mesma idade, ela é a mesma composição do Sol, mas ela aparenta ter uma idade mais nova. Isso realmente teve toda uma ressonância. E, claro, a gente continua a busca. O porquê dela ter apresentado isso é que a gente descobriu que essa estrela tem possivelmente uma companheira. Ela tem é um sistema binário, e o fato de uma transferir parte da matéria para ela dá essa diminuição nos efeitos da idade. Né? A gente chamou aqui no grupo, a gente fez os cálculos aqui em Natal, e brincando no café a gente chamou isso de efeito Botox,
né? E isso pegou um pouco O botox o botox estelar. do né? estelar. Uma ficando mais nova e atraindo o material. É. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre uma importante descoberta para a astrofísica, com a presença do professor doutor da UFRN e astrofísico José Dias, e ainda com a participação do coordenador-geral do Sinteste-RN, José Rebouças. Professor, a gente vinha falando, o Rebouças perguntou sobre a questão da idade do Sol, do gêmea mais nova. Essa idade também é importante para descobrir como o Sol vai se comportar no futuro, para que se possa saber se ele vai entrar em colapso, se ele vai crescer, se ele vai diminuir, para que se possa ter uma perspectiva de como se trabalhar isso? Isso, exatamente. A questão das gêmeas passa pelo estudo do passado, presente e futuro do Sol. Na verdade, a analogia é perfeita, como quando a gente fala, por exemplo, quão útil seria a gente termos um irmão gêmeo, na verdade, mais novo, quer dizer, ter alguém que saiu das mesmas condições, que evoluiu da mesma forma, mas que nasceu 10 ou 20 anos depois, e também o mais velho. Então, a gente pode prever, por exemplo, como é que vai ser o futuro do Sol, como é que foi o passado, até porque as escalas de tempo são enormes. Então, como você está falando de bilhões de anos, não tem como você esperar para ver a evolução acontecer. Então, a única maneira de você estudar o passado do Sol é você tentar descobrir uma estrela que é um Sol jovem, né? Que seja idêntico a ele, do ponto de vista da química, porque as estrelas mudam muito quando você muda, por exemplo, a química, a mistura, a quantidade de ferro, a temperatura. Então, você pegar um Sol jovem significa você pegar uma estrela igual ao Sol, quer dizer, uma gêmea jovem, mas com poucos milhões ou bilhões de anos. Então, se for 4 bilhões de anos atrás, foi o tempo em que o Sol começou e a Terra se formou na mesma época. Então, a partir do momento que começou essa evolução, por exemplo, aí em 1 bilhão de anos, é quando a vida começou talvez a surgir na Terra, né? Ou seja, há 3,5 bilhões de anos, parece que a vida foi quando surgiu, tá? Entre 3,5 e 4. Então é importante saber, por exemplo, qual é a influência desse Sol jovem no início da vida. Né? Rebouças tem razão, porque a gente precisa saber de onde a gente veio, né? E só tem duas hipóteses para isso. Ou a vida surgiu na Terra, ou a vida surgiu no espaço, né? E saber qual é o papel do Sol nesse início é uma questão científica muito relevante na atualidade. Rebouças. E com relação aos seres vivos, né? Qual é a projeção que essas pesquisas apontam em relação à humanidade e os demais seres? Então, se a gente for observar, por exemplo, o futuro, né? Vamos dividir a resposta. Para o futuro, o Sol ele vai dizer, por exemplo, quanto tempo a gente vai ter ainda de água líquida, né? Porque o Sol ele vai expandir. Quando ele expandir, a quantidade de energia que ele joga na Terra muda, né? E aumenta efetivamente, né? E isso vai causar um efeito, por exemplo, de evaporação. Então o impacto em todos os seres não pode deixar de ser contabilizado. Claro, isso não é amanhã. Nós temos aí bilhões de anos tranquilamente para viver aqui. Mas a influência do Sol no futuro tem que ser levada em consideração. No passado é a mesma coisa. Isso quer dizer o seguinte, quando a vida surgiu, provavelmente o Sol ele era diferente, ele era muito mais nervoso, muito mais energético. A emissão dele tinha outros comprimentos de onda, por exemplo, tinha mais energia, tinha mais partículas. E provavelmente isso deve ter afetado o início da vida. Por exemplo, se a gente pensar em Marte, que não tem atmosfera, que não é protegida, não tem campo magnético, qualquer vida que aparecer lá vai ser completamente arrasada pelas partículas altamente energéticas. Aqui desvia, não? Então é exatamente esse efeito que eu estou falando. A relação do Sol com o início da vida, né, isso tem um ponto importante. Claro, a vida ela é frágil, né? Não adianta pensar que não aconteceram acidentes, por exemplo, os dinossauros, não? A gente sabe que foi provavelmente um cataclisma cósmico nessa época aí do bombardeamento que aconteceu a extinção. E isso é levado em consideração, quer dizer, se o Sol ele mudar o perfil magnético dele, para vocês terem uma ideia, quer dizer, uma explosão solar que a gente vê em outras estrelas, se acontecer do Sol, provavelmente aparece uma onda magnética que apagaria todas as memórias magnéticas da Terra. Então, imagine você ter um dia
onde você não tem mais nenhuma memória magnética, simplesmente por causa de um soluço do Sol, né? E aí, nesse caminho, professor, no que se observa no Sol, às vezes a gente vê na televisão a NASA divulgando essas explosões solares, que se coloca até um pandemônio, os satélites vão se desligar, tudo vai se desligar, trazer esse colapso. O que a ciência vê nisso e como ela trabalha para talvez não evitar, porque teria como evitar isso? Como evitar provavelmente não, porque até agora não aconteceu nenhum, a gente sabe disso. Temos alguns registros no passado de fortes emissões, mas nunca foi assim no ponto de, por exemplo, apagar memórias, mas já teve apagões, né, apagões sérios de satélites. Tem registro de transmissão de telégrafo, né, 1700, existe registros que todo o sistema de telégrafo saiu do ar simplesmente por causa de uma fonte de alta energia que chegou na Terra. E a gente não tem o que fazer. Na verdade, o que pode acontecer é a gente se preparar, né? Hoje existe um monitoramento em tempo real do Sol, né? A gente faz, são grupos americanos e europeus que fazem isso, simplesmente para dar tempo você desligar antes da onda passar. É o que você pode fazer, né? Se a onda vem, então você desliga o satélite, a onda passa, você liga de novo. Isso evita realmente de passar essa frente magnética de partículas e afetar sistemas. Então isso é que é feito. Mas nós somos completamente influenciados pelo Sol. Diante do Sol nós somos frágeis? Somos, porque do ponto de vista da energia, basta a gente ver efeitos hoje que a gente não entende, né? A gente fala muito do aquecimento global, não? O aquecimento global, efetivamente, ele existe, nós temos medidas para isso, sabemos que a temperatura média da Terra, né, o efeito estufa, a poluição, tudo isso tem agravado. Mas, quando a gente olha em escalas de tempo de milhões de anos, onde a indústria tecnológica não tinha nenhum efeito, a gente já tem uma variação da temperatura da Terra, que é provavelmente devido à variação da temperatura do Sol. Então já houve isso no passado? Já houve, quer dizer, os ciclos magnéticos do Sol, eles duram 11 anos, 22, 150 anos, 300 anos. Então ninguém sabe, na verdade, como é que esses ciclos se comportam, porque a gente só tem informação de alguns milhões de anos e o Sol tem bilhões de anos. Então é como se você tivesse uma régua de 1 metro, mas a gente só mediu até agora coisas de 1 centímetro. Então nessa régua temporal, a gente só está em acesso ao último centímetro da régua. Então entender a gêmea é saber, por exemplo, essa escala. Quando você observa uma gêmea com 1 bilhão de anos mais velho do que o Sol, você sabe exatamente o que vai acontecer e você pode fazer essa distinção entre os efeitos do aquecimento global do homem, né, os efeitos do homem diretamente na Terra e os efeitos do Sol. Isso é só para dar um exemplo, mas a existência na Terra ela é totalmente dependente do Sol e do humor do Sol, digamos assim. Tem que ser um Sol bem-humorado para a gente viver bem. Uhum. O Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importante descoberta na astrofísica de estrelas gêmeas do Sol, com a presença de José Dias, que é doutor em astrofísica e técnicas espaciais, e também com a participação de José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste. Aí, Rebouças começa perguntando. Professor José Dias, os próximos passos da pesquisa, quais são? Pois bem, boa pergunta. Hoje nós estamos na fase de ter estabelecido as gêmeas solares, ou seja, conhecemos bem, um grupo pequeno ainda, né? São menos de 100, mas nós precisamos agora saber, como eu falei, a idade dessas estrelas realmente, porque existe uma falha, na verdade, nisso, que durante anos a gente não se preocupou, a gente não sabia como calcular a idade, simplesmente porque a gente não tinha o que a gente tem hoje, que é o dado espacial. Então veja, quando o satélite é lançado, ele tem a capacidade de observar a mesma estrela durante mais de um dia, coisa que na Terra não tem como, porque as estrelas só estão à noite. Então qualquer fenômeno que dure mais do que uma noite, você não tem como observar, porque o Sol aparece e você tem que fechar o telescópio. Quando você lança um satélite para o espaço, como o Kepler, o Corot, o próximo que é o TESS e o Plato, que são os próximos passos, eu já chego lá, você no espaço você tem como apontar para a estrela e deixar lá o e simplesmente você ficar de costas para o Sol e de frente para a estrela e ficar
observando, por exemplo, no caso do Kepler, 3 meses para a mesma estrela. Todos os minutos, todos os segundos dos 3 meses, você fica lá. Então, qualquer coisa que acontece, com um período de, por exemplo, 12 horas, de 24 horas, você vai ter um sinal que você vai caracterizar bem. Então, os próximos passos, na verdade, aqui na UFRN, é preparar a próxima missão, que vai ter o próximo satélite. O grande satélite que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem parceria e cooperação, é o Plato. É um satélite que vai ser lançado em 2024, não é? Ou seja, daqui a 9 anos, 10 anos, ele vai ser lançado pela Agência Espacial Europeia. E o Plato vai observar 1 milhão de estrelas. Quer dizer, a missão mais ousada até hoje, porque ele vai observar o céu inteiro. Todas as estrelas brilhantes que a gente vê no céu vai ser observada pelo Plato. E aí o número de estrelas gêmeas, de planetas, vão passar de 100 para milhares, sim, vão ser dezenas de milhares de planetas, milhares de estrelas gêmeas. Então vai fazer uma revolução nisso. Então a UFRN ela é parceira no Plato, não é? E a gente está trabalhando realmente nesse sentido. Entre o ponto atual e o Plato, a gente tem o TESS, que é outro satélite que está sendo feito principalmente pela NASA, pelo MIT, lá em Boston, e Harvard. Qual ano que vai ser lançado? O TESS vai ser lançado em 2017 para 2018. Certo? Ou seja, vai ser o ponto intermediário entre agora, o Kepler saiu de cena, e o Plato. Né? Então, esses satélites, na verdade, eles são hoje o quente da área, não? Porque você vai ter aí acesso a muitos dados. Então, cada missão dessa gera centenas de teses, né? Milhares de artigos, enfim. É uma revolução na área, são pequenas revoluções. E vejam, para dar um pouco números aqui, para a gente ter noção da revolução que a gente fala, exoplanetas foram propostos, na verdade, por Giordano Bruno. Nós temos aí 600 anos, não? Kepler já tinha feito a primeira revolução, que era colocar o Sol como centro do sistema solar. Nós ficamos até 1995 sem nunca ter descoberto nenhum planeta. Em 95 aconteceu o primeiro planeta em torno da estrela como o Sol. Isso faz somente 20 anos atrás, quer dizer, nós temos aí... Espaço muito pequeno, espaço muito pequeno de tempo, então é muito recente. Mas aquelas leis de Kepler, está valendo ainda? Sim, claro, as leis de Kepler são a base, na verdade, de todas as órbitas dos planetas são baseadas. Os planetas, inclusive, que a gente descobriu agora, estão dentro das leis de Kepler, quer dizer, são leis que a física tem aí como leis universais. Então, hoje, por exemplo, quer dizer, temos a herança do Corot, que descobriu dezenas de planetas, o Kepler, milhares, né, são 2.500, e nós vamos aí agora para o Plato, que realmente, vão ser milhões de estrelas, né? A última missão observou 300 mil estrelas somente, então nós vamos para milhões de estrelas. Então, efetivamente, qual é a revolução? É que planeta hoje é algo banal, ou seja, provavelmente cada estrela dessa que a gente observa tem um planeta. Não é? E descobrir planetas com terras aí sim é uma pergunta mais específica. Porque geralmente quando se passa a descoberta do planeta, o planeta é gasoso, o planeta é sólido, é só rocha, e tem que achar aí um meio termo para que se haja vida? Exato. Como é que se faz? Tem os planetas rochosos, são planetas como nós temos no sistema solar interno, e os gasosos gigantes, que são Júpiter, aquelas coisas enormes no final do sistema solar. Mas o que Kepler, Corot e outras observações mostraram, que às vezes tem planetas gasosos enormes colados nas estrelas, que são espécies de, digamos, aberrações do sistema solar. E isso mudou muito a concepção. Quer dizer, a gente hoje se pergunta, afinal de contas, como é que o sistema solar foi formado e como é que ele evoluiu para isso que a gente conhece hoje? Então, não existe uma teoria fechada. A gente sabe que pode haver, inclusive, migração de planetas de um ponto para outro. Então, essa divisão, ela traz também a seguinte preocupação. Somente em uma faixa do sistema solar seria o que a gente chama de zona habitável. É onde o planeta está numa zona em que a água está no estado líquido. Então, agora a gente não somente quer planetas, mas planetas que tenham a posição nessa zona, né? Onde a temperatura é agradável, obviamente como a nossa, não é só uma pedra de gelo,
por exemplo. Então isso quer dizer que em 10 anos a ciência vai descobrir muitos sistemas solares? Provavelmente, quer dizer, em 10 anos nós teremos aí um boom, né, nesse campo e muitos sistemas solares como o nosso, realmente. Quer dizer, o prazo, hoje acredita-se que em 20 anos a gente possa estar dizendo assim, olha, a vida ela é indetectável ou a gente já detectou. Porque por enquanto a gente não consegue, mas as técnicas estão chegando nesse ponto. Existem técnicas hoje, em Harvard se fala disso, que já se pode detectar, por exemplo, assinaturas em bandas moleculares, não? Na luz que sai da estrela, passa no planeta e chega até a Terra. Né? Então a gente pode ver, por exemplo, se tem lá um pequeno índicezinho lá que mostra se tem água naquele planeta. Entende? Então isso hoje já é uma possibilidade, quer dizer, a técnica já está pronta. Né? Então agora é observar e observar. Não? E esse é o futuro, realmente. Agora, professor, para se descobrir vai se tornar fácil, agora para se chegar lá. Não, aí não tem a mínima condição, porque as escalas são enormes, assim, a gente não vai chegar lá nunca. Nunca, eu digo, não tem como, talvez numa civilização única se dá um passo tão grande. Por outro lado, a gente sabe mandar rádio, né? A gente pode receber informação de rádio, a gente pode enviar, enfim, descobrir algum sinal de vida alienígena também não é uma coisa nova. Nós temos aí o Projeto 7, né, que faz isso desde a década de 70, que escuta o universo, não? E fica escutando, porque são antenas de rádio que chegam a essas ondas e esse projeto ele tenta verificar se não tem algum padrão nessas ondas de rádio. Não? Mas assim, isso é mais um ponto que também não teve resultado até agora, mas as pessoas continuam. E essa questão de levar o conhecimento adiante, e se existir a gente pode detectar, quer dizer, isso aqui traz a força dessa área, não? E a contribuição para a pergunta inicial. Será que estamos sozinhos no universo? Bom, nós temos apenas 30 segundinhos, professor Zé Dias, suas considerações finais aí. Bom, eu acho que falar de ciência é sempre um prazer, né? Então, eu agradeço já o espaço, eu fico muito satisfeito em poder falar de ciência, né? E mostrar que o Departamento de Física e a UFRN tem um lugar expressivo nisso tudo. Ou seja, no Brasil, a Universidade de São Paulo, a UFRJ, no Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul são grupos fortes nessa área também, mas a UFRN está nisso, quer dizer, está nessa corrida na descoberta de novos sistemas solares, de novas gêmeas. Não? E isso, para mim, é um ponto importante e eu fico orgulhoso de estar aqui falando de astronomia para vocês e para o público. Professor Zé Dias, que é doutor em astrofísica, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.